Grandioso Deus e eterno Pai, quero agradecer a Ti por esta oportunidade de poder estar diante da Tua presença. Agradecer por este ouvinte, por esta família que estará reunida aqui, Senhor meu Deus, nesta reflexão, assistindo, Senhor, e também participando e estudando esse tema que o Senhor tem colocado para nós, fazendo parte desta série de lições que estamos estudando nesse quarto trimestre de 2023. Eu rogo a Tua presença, Senhor, para que mais nesta lição, onde trataremos sobre as missões transculturais, tendo uma visão no Antigo Testamento, e o Teu Espírito Santo venha nos ajudar, venha nos socorrer e abençoar a cada um de nós. Sem a Tua presença, sem o Teu Espírito Santo, nada podemos. Por isso peço, Senhor, nesta hora, a Tua provisão, o Teu socorro, na total dependência do Senhor. Pedimos a Tua gloriosa, Senhor, manifestação, para que possamos a cada dia ser pessoas melhores e venhamos cumprir a Tua palavra como membros desta grande comissão e irmos por todo o mundo pregar o Teu Evangelho até os confins da terra. Que possamos nesta missão pregar a Tua palavra a todo mundo até a volta do Senhor Jesus, com alegria em nossos corações e com a certeza que o Senhor está presente conosco, nos ajudando, nos fortalecendo para a honra e glória do Teu nome. Esse é o pedido que faço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Olá, graça e paz. Espero que você tenha feito comigo esta oração. Estamos aqui para adentrar na terceira lição deste quarto trimestre. Deus tem nos abençoado com já 2 lições que temos já trabalhado com vocês aí na lição de número 2, na lição de número 1. Nós já desenvolvemos aqui com vocês nesse trimestre a lição A Grande Comissão, o Enfoque Etnocêntrico, na lição 1. Está aí na nossa playlist Pastor Cláudio Gomes Reflexões, na qual peço que você possa se inscrever, assinar aí o sininho de notificação para que possa receber não só esta lição de hoje, mas ter acesso às demais que virão para a honra e glória do nome do Senhor, e você pesquisar aí no nosso banco de dados essas 2 lições que já foram ministradas em sala de aula. Quero crer que quando você está recebendo essa mensagem, essas lições já foram ministradas ou estão em vias de ser ministradas, pois antecipamos o material para que professores e alunos possam se preparar. De igual modo, esta lição que nós estamos aqui estudando, disponibilizando para você desde já, ela vai ser ministrada presencialmente no dia 15 de outubro de 2023, a partir das 9 horas da manhã, em todas as igrejas evangélicas Assembleia de Deus Ministério do Belém. Certo que a aplicabilidade desta matéria, deste material, ela fará necessária a qualquer tempo, a qualquer momento, até a volta do Senhor Jesus. Pois, como já temos falado, e pedido a Deus para que nos ajude, dentro desse tema até os confins da terra que nós estamos estudando, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta do Senhor Jesus. Tendo a contribuição do pastor Wagner Gabi, pastor presidente da Assembleia de Deus em Curitiba, baseado no comentário que ele faz na revista da classe dos adultos, editadas pela CPAD, dentro da série de lições bíblicas, que ela contribui não só para a classe dos adultos, mas em várias outras classes, a disponibilidade de materiais de apoio que, sempre guiados pelo Espírito Santo, baseado na Palavra de Deus, nós discorremos aqui temas importantes para que você possa estar aí também se preparando conosco. Há uma vasta oportunidade e conteúdo disponível, onde pastores, professores de escola bíblica dominical, também pela internet, antecipam e disponibilizam esse material, mas é importante que você possa fazer aí a coletânea na sua pesquisa de todos os materiais importantes, dicionários, materiais de conteúdo missionário, que tem aí disponível, tanto editados pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus, muito material excelente, que você possa aí contar de apoio. É importante que você, tendo disponibilidade, possa estar aí acessando. Nós vamos deixar para você também aí
um contato, já coloco para você aí na tela, o site da Escola Dominical, né, da nossa Casa Publicadora da Assembleia de Deus. É um site de apoio, né, da Escola Dominical, onde você vai ter ali subsídios também semanais que possam contribuir, né, para que você venha aí fortalecer aí, enriquecer aí a sua explanação, o seu material. São ali também algumas videoaulas ministradas por pastores, como o pastor, por exemplo, pastor Caramuru, ali da Assembleia de Deus do Belém, em São Paulo. Você vai encontrar também alguns slides de temas de lições importantes, cartazes que possam ajudá-lo no incentivo para a escola dominical, artigos, né, para quem também faz a administração da escola bíblica. É importante, além de você conhecer a história da escola dominical. São materiais que você pode acessar ali através do seu smartphone, através do seu tablet, através aí do seu PC, notebook, material que está disponível aí também de forma digital. Importante nós estarmos aí alinhados juntos para que nessa lição do número 3, na qual também nesse dia 15 de outubro, a partir das 9 horas será ministrado também presencial em sala de aula, trazer aqui, desejar também os nossos parabéns, pois esse dia será comemorado o dia do professor. Então não podemos passar aqui esse momento, deixar aí de parabenizar aí os pastores, professores, normalmente da escola dominical, ainda que o dia do professor ele é abrangente, né? Mas como professores da escola dominical, também pedimos que o Senhor continue nos abençoando, né? E que cada um possa continuar aí sendo um canal de bênção para a igreja onde você frequenta, a comunidade, para a sua família, através da escola bíblica dominical, através também dos cultos de ensino, a homens e mulheres que Deus tem preparado como professores, mestres, dentro da palavra para nos ajudar a entender as Escrituras. Temos aí o melhor e maior professor, o Espírito Santo, que o próprio Jesus Cristo, ele declarou, né, que ensinaria-nos todas as coisas, nos faria lembrar tudo quanto ele tinha nos mandado. E nós estamos aqui, dentro desta ministração, nesta oportunidade que o Senhor nos dá. Nós vamos adentrar aqui a lição de número 3, que vai trazer aí o tema Missões Transculturais no Antigo Testamento. Nós já temos aí tido a oportunidade de estar estudando sobre esse tema muito importante na lição de número 1, né? Por exemplo, já quero adiantar para você aqui, nós falamos um pouco, né, sobre aí o conceito da grande comissão, né? A sua missão transcultural. Nós comentamos sobre a visão global em que o Evangelho do Senhor tem, de alcance a todos os povos. Na lição de número 2, e nós como participantes dessa grande comissão, né, nós tivemos aí a oportunidade de conversarmos dentro da lição de número 2 sobre a natureza, né, missionária de Deus, o seu amor, a sua implicação transcultural na missão, na redenção, e também como responsabilidade que ele nos chamou para fazer parte desta grande missão. E nós aqui hoje nessa lição, que é considerada a lição de número 3, nós vamos estar aí refletindo ainda um pouco mais na natureza missionária de Deus, com ênfase agora no Antigo Testamento, uma lição que vamos ter um pouco mais de profundidade. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandissimamente a minha vida e a sua vida. Vai deixando aí o seu like, é importante o seu compartilhamento também a outras pessoas, para que possamos juntos estarmos aí fazendo uso da revista da Escola Dominical, se você tem. Se não, pegue aí a sua Bíblia, pegue aí um material, né, de apoio, uma canetinha, faz aí as suas anotações. Com certeza o nome do Senhor há de ser glorificado na minha e na tua vida. Pois bem, nosso textuário, queridos, você pode abrir aí na sua Bíblia, se você não tem a revista, e anote aí também no seu caderno de anotação para rever e reler esse texto quantas vezes forem necessárias, e até mesmo dizendo aí voltar também o vídeo, poderá ler e rever aqui através dos vídeos do YouTube. A versão
e nós estamos lendo normalmente, que é descrita na revista, é a Almeida Revista e Corrigida, mas você poderá fazer uso aí de outras também versões que possam talvez até mesmo ajudá-lo no entendimento, que com certeza o Espírito Santo vai nos fazer entender. Estamos aqui para ajudar cada irmão. Você pode deixar aí o seu comentário, poderá aí também fazer aí as suas observações. Com certeza todos aqueles que lerem poderão também refletir, né, e analisar a sua contribuição. Este canal ele visa trazer esta missão de ajuda. Se você assim entende que pode ser ajudado, fique conosco. Não se saia, nos primeiros minutos. Há muitas pessoas que acompanham nosso canal. Nós temos visto aí nos índices, do sistema que nos permite acompanhar, acabam visualizando poucos momentos e, dadas as situações e correrias da vida, reservam para um minuto ali na frente tentar voltar e não conseguem voltar. E eu quero convidar você que possa ir, no nome do Senhor Jesus, se desprender agora das coisas desta terra. E se você está aqui realmente com o intuito de estudar a palavra de Deus, chegou aqui com esse objetivo, é com você que eu estou falando. Com certeza Deus vai falar fortemente, profundamente aos nossos corações. Ore para que esse objetivo continue sendo o nosso objetivo. Sermos guiados única e exclusivamente pela palavra do Senhor, sendo ela a luz do nosso caminho. Com certeza não havemos de tropeçar. Isaías 49, versículo de número 6. Isaías 49, versículo de número 6. A tradução Almeida Revista e Corrigida traz-nos a seguinte informação. Vou ler com os irmãos. Disse mais: pouco é que sejas meu servo, para restaurardes as tribos de Jacó e para tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para serdes a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 49, versículo 6. Eu deixei aqui preparado e anotado uma versão fácil de ler também da Bíblia para esse nosso textuário, para que eu e você tenhamos o completo entendimento. O texto da versão fácil de ler diz assim: e agora ele diz: você é um servo muito importante para mim, por isso você fará mais do que só trazer de volta o meu povo. Ele está falando das tribos de Jacó e dos que restam de Israel. Também farei você luz das nações. Você mostrará a todas as pessoas da terra como podem ser salvas. Então nós podemos ver aí já nesse textuário esta mensagem, a qual temos que entender nesse texto de Isaías, capítulo de número 49, mas não só ele, vários textos dentro deste contexto, desta reflexão de hoje. O livro de Isaías tem uma contribuição muito importante, pois ele fala sobre o servo do Senhor, aludindo aí à pessoa bendita de Jesus Cristo e também o povo a qual ele veio se manifestar como nascido de mulher, Maria, do povo de Israel. Sabemos e temos meditado em lições anteriores que, inclusive em textos de leitura bíblica em classe, na lição passada foi bastante enfatizado, à luz de Gênesis 12, versículo 3, que o Senhor prometeu, através de Abraão e da sua descendência, serem benditas todas as famílias da terra, e nós temos visto que isso se cumpre na posteridade de Abraão, na pessoa bendita de Jesus Cristo, seu Filho amado, alcançando a todos os povos. Temos aí, à luz desse texto de Isaías, nesse chamado, a expressão divina, colocando que é muito importante para mim, você é servo muito importante, por isso você fará mais do que trazer o povo
de Jacó, o povo de Israel, né, para si, de volta, né, para restaurar isso. Você não fará só isso, você também terá essa responsabilidade, pois ele, na versão Almeida Revista, ele diz: te dei como luz para os gentios, para que seres salvação até os confins, até as extremidades da terra. Ao povo gentio ele está aludindo a todos os povos, além do povo judeu, né? Além do povo da promessa, na qual o Senhor, ele, na pessoa da família de Abraão, escolheu para ser o seu representante neste mundo, na divulgação do amor e da bondade e da misericórdia do Senhor Jesus. Quando nós olhamos à luz do comentário desse texto, versículo 6 de Isaías 46, para a Bíblia de Estudo Pentecostal, também editada pela CPAD, na nota ela nos informa que a missão do Messias é fazer com que todas as nações ouçam, né, o Evangelho de salvação do Senhor Jesus, e tenham a oportunidade de crer no Filho, ou seja, no servo de Deus. Então, neste versículo, que é o nosso texto áureo, Isaías, né, texto de Isaías, versículo 49, versículo 6, muitas vezes ele é chamado de a grande comissão do Antigo Testamento. Se nós estamos estudando, então, nessa lição 3, missões transculturais no Antigo Testamento, é próprio e importante um versículo que tem aí, muitas vezes, a nomeação de ser o chamado a grande comissão do Antigo Testamento, né? Onde o Senhor chama aí não somente a que os servos do Senhor, né, não venha só restaurar para si o povo de Jacó e Israel, mas também o Senhor tem dado à pessoa do servo do Senhor a todos os gentios, para serem luz e salvação, né? E quando ele usa a expressão até as extremidades da terra, ela vem colaborar com esse tema que o nosso trimestre está de lições da CPAD, classe dos adultos, desenvolvendo até os confins da terra. Então, é importante que você já considere isso dentro da sua reflexão aqui conosco e também para ser difundido e reafirmado na sala de aula no dia 15 de outubro, quando será presencialmente 9 horas da manhã, fará início nas igrejas evangélicas Assembleia de Deus. Você possa reforçar aí que esta grande comissão na qual o Senhor incumbiu o seu povo, e nós hoje, na atualidade, temos essa responsabilidade porque o Senhor nos alcançou. Nós somos esse das extremidades da terra. E essa comissão ela não será cumprida na sua plenitude até que o Evangelho seja devidamente pregado aí no mundo todo. Por isso que nós temos aí na nossa lição, geral, esse tema, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta do Senhor Jesus. E quando isso acontecer, então virá o fim. Esta palavra ela é corroborada e reforçada pelo próprio Cristo, quando ele, o Evangelho segundo escreveu São Mateus, que eu quero convidar você a possa localizar juntamente comigo, o Evangelho de São Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 14. Mateus 24, versículo 14. Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz da sua palavra para nós. Anotou aí? Se tiver anotado, perfeito. Mateus 20, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus 24, versículo 14. Olha o que a palavra do Senhor nos traz. E este Evangelho do reino será pregado por todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Nós temos aí então esse sermão profético no texto de Mateus capítulo 24, onde fala sobre o princípio das dores, finalizando com esse texto que nos traz aí a lembrança, essa responsabilidade. Nós temos também, para trazer e contribuir à luz também da lição, a verdade prática, onde nós aprendemos aí
que nós, como participantes dessa grande comissão, temos aí o mesmo objetivo, né, de Deus, que é amor para com as nações. E isso deve ser uma prática que todos nós que estamos militando pela salvação das almas perdidas nós devemos ter. Isso é o que a verdade prática nos enfatiza. O pastor Flávio Wagner Gabi, melhor dizendo, ele escreveu: o amor de Deus para com as nações deve ser o objetivo de todos, de todos que militam a salvação pelas almas perdidas. Repetindo, o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Então, nós já podemos observar e enfatizar aqui que o amor ele supera todas as coisas, né? O amor, ele supera aí as questões intelectuais, o amor, ele supera aí toda a capacidade didática, o amor, ele supera toda a capacidade de oratória que você, como professor, mestre, possa ter, né? Para divulgar a palavra do Senhor, levar essa mensagem. O amor supera tudo, né? O amor de Deus, ele é aí o foco que nos, como um motor, como um propulsor da nossa mensagem. Ainda está acima das oportunidades, o amor ainda está acima da aceitação ou não que alguém que esteja ou estará te ouvindo possa aí ser alcançado, né? O amor supera tudo isso, porque muitas vezes aquele que ouve a mensagem, ele escuta na verdade, mas acaba não ouvindo, não acaba atendendo. E se nós, assim como demais irmãos que se dedicam a fazer este trabalho, fôssemos observar muitas vezes aí a quantidade de like ou a quantidade de visualizações frente ao número de inscritos e até mesmo ao grande universo de pessoas que acessam aí as redes sociais, né? Nós nos desmotivaríamos, né? Por isso que o que nos deve nortear e motivar, e é por isso que eu estou aqui ainda, até quando Deus assim permitir, não somos nós que definimos, mas é a vontade soberana de Deus, Ele que nos capacita, estamos aqui ministrando a palavra de Deus, pois o amor de Deus pelas almas que brota em nosso coração também, e no seu aperfeiçoamento, né, é que nós estamos aqui se dedicando. Deus, ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, né, como diz a palavra do Senhor. No texto de Romanos, capítulo de número 5, versículo 8, diz que, mas Deus, ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se ele prova o seu amor por nós, em que Cristo, ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e eu e você, nós possamos aí de tal modo, né, quando Paulo escreve isso aos Romanos, né, eu creio que ele tinha essa dedicação no seu coração, essa gratidão no seu coração, de tal modo que ele também, confiando que esse grande amor que Deus depositou sobre ele, sobre mim e sobre você também aqui, devemos ter esse sentimento, sendo nós tão falhos, tão pecadores. Paulo um dia, ele descreveu um texto, lá em segunda carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 15, que deve ser também um posicionamento que eu e você devamos ter para continuar levando a palavra de salvação, e talvez que você ainda não leve, possa ser motivado a levá-la. Eu de muito boa vontade, ele diz, abre aspas, eu de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Nós, queridos amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, através deste canal, nós estamos aqui buscando trazer o apoio a todos vocês. Aqui no YouTube, eu digo porque eu creio que
Ninguém faz nada sozinho, né, irmãos? Ninguém faz nada sozinho. Eu sei que estou convicto que não somente aqui da nossa cidade de Jacareí, mas em muitos lugares há muitas pessoas que estão intercedendo e, acima de tudo, nós temos a convicção da presença de Deus, né? Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que tem rogado por nós para que esse trabalho, esta missão, que não é uma responsabilidade minha individual, mas de todos nós, fomos chamados uma ordem imperativa, né? Não é uma escolha, mas naqueles que assim o querem é uma determinação. Aqueles que querem seguir o Senhor Jesus, há uma determinação de ir por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Nós sabemos que a oração mútua, né, ela com certeza há de apoiar aí com dedicação, cada um no seu, conforme as suas forças, orando, contribuindo, também fazendo a sua participação em divulgar a palavra do Senhor. Com certeza, o Senhor, Ele com a sua multiforme sabedoria, sua manifestação que Ele dispõe pelo Espírito Santo através da Igreja do Senhor, nós estaremos continuamente na direção do Espírito Santo fazendo e cumprindo esta mensagem do ID do Senhor Jesus. Até os confins da terra é a mensagem, pregando o Evangelho do Reino, a salvação a todos os povos, aguardando a preciosa vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos aqui expressando mais uma vez nossa gratidão a Deus por você que já está aqui conosco, inscrito. Quando você dá aí o seu like, você também estará fazendo esta obra missionária, para que essa mensagem possa chegar aí a outras pessoas. É importante que você possa fazer isso. E lembrando que assista, meu querido irmão, até o final. Não saia desse vídeo. Assista até o final. Com certeza você terá algo especial da parte do Senhor para receber através da sua palavra, tá? Temos aí buscado trazer com grande carinho e amor nessas reflexões para que você possa ter aí verdadeiramente um aprendizado completo, né? Lembrando que se você chegou até aqui, você tem, eu entendo, como interesse, né, de aprender a palavra do Senhor, e porque você se interessa em crescer, porque você se interessa em obter esse conhecimento, é necessário aí esse esforço, e com certeza Deus não deixará você vazio, né? A palavra do Senhor, ela tem aí o objetivo, cada dia mais na nossa vida, de fazer-nos aperfeiçoados em Deus. Diz o texto sagrado que toda escritura divinamente inspirada, ela é apta para redarguir, para corrigir, para instruir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então, eu convido a você, se esforce aí para minimizar aí todas as interferências que você possa ter, no sentido de dificultar e atrapalhar você de estar conosco até o final. Maximize aí as suas atenções, né? Se concentre, né? Eu sei que muitas pessoas, às vezes, dada a correria da vida, querem fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo e acaba por tendo aí uma alimentação um tanto dificultosa no que se diz todo o aproveitamento necessário das grandes revelações que Deus tem através da sua palavra. Nesse trimestre nós estamos aí pela ação do Espírito Santo, através da palavra e os comentários que estão aí organizados nesse ensino de forma sistemática que a Escola Dominical traz, para acrescentar o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento espiritual no cumprimento desta grande comissão que o Senhor nos otorgou participar e cumprir, que é levar o Evangelho do Senhor Jesus, uma mensagem que traz salvação, que traz uma conscientização às pessoas da necessidade de reconhecer a sua situação de pecado e que precisa se arrepender e abrir o seu coração para Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, como aquele que pagou o preço da condenação que todos nós estávamos sujeitos. Condenação essa de estar distante de Deus, nosso Criador, por toda a eternidade.
mas em Cristo Jesus, aquele que pagou o preço no meu e no teu lugar, pelo meu e o teu pecado, o pecado de toda a humanidade, nós devemos trazer esta boa nova, que é o Evangelho do Senhor Jesus, esta que é a boa nova. Essa que é a notícia nova, importante, maravilhosa, que nos remete à vida eterna. Nós devemos estar aí, de forma que, para que esse crescimento, esse desenvolvimento, ele seja eficaz, ou seja, ele cumpra realmente o resultado, né? Essa aplicação do conhecimento, ela faz necessário nós não perdemos nenhum ponto, tá? Nós já temos falado aí sobre as grandes importâncias e fases que nós temos aprendido na lição 1, na lição 2, hoje com essa profundidade a mais, na lição 3, falando sobre a natureza de Deus, a natureza missionária de Deus, com enfoque agora no Antigo Testamento. Nós vamos observar aqui, temos alguns textos, né, que Jesus, ele é a verdadeira que vai nos mostrar que Jesus é a verdadeira interpretação do Antigo Testamento, de modo que a sua vida, né, a vida de Jesus, o seu ministério, nós podemos aí perceber que nele, né, houve aí o cumprimento dos planos que o nosso Deus promoveu para a salvação, que foi projetado por Deus desde o início do Antigo Testamento, que alcançou a mim e que alcançou a você. Tendo então em Jesus, ele a semente da mulher, né, que haveria de esmagar, esferir, né, a cabeça da serpente, conforme o texto lá no início do relato da criação, mas quando também no capítulo 3 há o relato da queda do homem, e ele aí, em Jesus, que vemos aí no Novo Testamento, ele aí sendo aí o cumprimento do plano de salvação, ele foi prometido como sendo aquele que haveria de nascer da mulher e que iria ferir a cabeça da serpente, ou seja, o inimigo das nossas almas, né? E nós vamos aqui então, dentro dessa oportunidade, usufruir, né? Então, se nós vimos aí as grandes bênçãos que o Senhor tem através, né, agora da lição 3. Focamos na lição 2, num personagem, para enfatizar aí o tema que foi desenvolvido na expressão da origem da natureza de Deus, né? Esta missão transcultural pela sua origem na natureza de Deus, e hoje vamos enfatizar também da mesma forma, mas mostrando aí com enfoque no Antigo Testamento. Na lição 2 foi usado o personagem Abrão, né? Abraão, na chamada da sua família e na extensão das bênçãos que alcança todas as famílias da terra. E hoje nós vamos na lição 3, né, que estudar sobre esta natureza de Deus, focado aí em 3 pontos importantes. Vamos falar sobre o conjunto total, como a nação de Israel nessa chamada, né, como o povo que fora escolhido com um propósito missionário, né. Vamos ver aí também nessa lição de número 3 algumas narrativas bíblicas, né, alguns textos em que vão aludir aí tanto, por exemplo, sobre Elias, né, e a viúva lá de Sarepta, né, nesse processo a qual Deus o chamou para fazer a sua missão como profeta, e a forma que Deus lhe conduziu a estar ali nesta região, a esta viúva, chegar ali e comunicar, né, ali algo da parte de Deus, na qual ela reconhece que verdadeiramente na vida de Elias ele era realmente um servo de Deus, um Deus verdadeiro. Um momento de grande dificuldade que a terra passava, de fome, pela seca, Deus operou ali maravilhas através do seu servo, e que pôde aquela mulher, né, que era, né, não participante do povo, da promessa ali, a qual tinha a promessa de ser exemplo para as nações, mas a Bíblia mostrando que o Evangelho, a salvação de Cristo, ela veio para todos, né, e essa missão de divulgar e representar o propósito de Deus, enquanto naquele momento a manifestar ainda a pessoa de Jesus, né, esta também teve a sua participação, né? E vamos falar também, o texto da própria leitura em classe vai aludir então
com mais profundidades essas duas passagens de Elias, e esqueci de falar, a segunda seria sobre o profeta Jonas em Nínive, a qual Deus também comissiona para ali trazer uma mensagem de juízo, uma nação que é uma nação muito pecaminosa, né, nos seus atos e atrocidades. Deus, ele leva ali Jonas para pregar a palavra de juízo sobre eles, e nós vamos ver aí na história que eles se arrependeram, né, nós vamos analisar aí, então, e a forma miraculosa em que esse processo, não só na vida desses dois exemplos que a lição traz, mas poderíamos citar aqui outras passagens, a qual Deus, ele né, onde há essa missão transcultural, ele tem a origem no próprio Deus. No Antigo Testamento nós vamos ter várias passagens demonstrando esse amor, né, onde Deus utilizou aí a nação de Israel, e dentro desses membros da nação de Israel, a forma que ele agiu, independente da situação em que ele estava, no sentido de passar provações, Deus até mesmo se utilizou desses momentos de luta, de privação, para que essa mensagem alcançasse essas pessoas, em todo o processo. Nós temos aí outros textos que você poderá estar trazendo como contribuição desse propósito, de considerar esta natureza de Deus, né, nesta missão transcultural no Antigo Testamento, aludindo, por exemplo, algumas outras passagens, como o caso do texto relatado em 2 Reis, capítulo de número 5, se não me falha a memória, né? Eu vou estar abrindo aqui somente para relembrar, inclusive esta passagem, se não me falha a memória, 2 Reis, capítulo de número 5, onde vários falar sobre Naamã, ele sendo curado de uma lepra, né? É isso mesmo, texto de 2 Reis, capítulo de número 5, que vai mostrar também essas missões transculturais no Antigo Testamento, Deus usando ali uma menina, né? Uma menina, como diz o versículo 2 do capítulo 5 de 2 Reis, que fora levada ali para trabalhar como serviçal de uma mulher, né? E essa mulher era mulher ali de um grande homem diante do seu senhor, que era chefe do exército do rei da Síria, chamado Naamã, na qual, através daquela menina, num momento que aos olhos, nos nossos olhos, e aos olhos humanos também de todos aqueles da época, poderiam entender ela estar sofrendo ali, quem sabe, o juízo da parte de Deus, pois foi levada como escrava, mas Deus a usou como instrumento de bênção. Quando nós lemos o texto mais à frente, nós vamos observar que aquele homem, Naamã, depois de ele passar por toda aquela experiência de restauração, a cura que originou na mensagem, na simples garota, em anunciar o poder do Deus que escolhera o povo de Israel, mas que escolhera Abraão e toda a nação de Israel, e que através dele seriam benditas todas as famílias da terra. Ele entendeu esse processo. O versículo 15 mostra que quando ele volta ao homem de Deus, com toda a sua comitiva, já curado da lepra, o versículo de número 15, a parte final, ele declara com as suas bocas: eis que eu tenho conhecido em toda a terra que não há Deus senão em Israel. E agora, pois, peço-te que tomes de mim a bênção do teu servo. Então, enfatizando aí que ele reconhece que em toda a terra não há Deus senão Deus de Israel. Nós vemos aí a pessoa daquela menina, que fora levada escrava, o cumprimento daquilo que Deus esperava que toda a nação fosse para todos os povos da terra. Um exemplo de fé, de amor, de dedicação, em que eles pudessem, através da família de Abraão e seus descendentes, ter a mesma eficácia a todos que aquela menina teve, independente das situações em que estavam. Através dela, aquele homem reconheceu que não há outro Deus senão o Deus de Israel. Então, nós vemos aí essas missões transculturais no Antigo Testamento, esses exemplos. Poderíamos aí com certeza trazer outros aí em que o Senhor ele utilizou para manifestar o seu poder, a sua glória. Há alguns
reconheceram e aceitaram. A outros ainda endureceram seus corações, procuraram se manter aí arrogantes para não perder a sua posição. Mas a mensagem do Senhor, ela foi pregada, ela foi ministrada com amor, com carinho, com dedicação. Esse texto de Isaías, em que está o nosso texto áureo, eu reforço aí a expressão a qual Deus também os tinha chamado, em cumprimento desta missão, a qual o Senhor tinha os chamado para ser aí luz para os gentios. Com certeza aquela luz daquela menina, naquela mensagem, trouxe aí, dado o desenrolar dos acontecimentos que se seguiram, a pessoa de Naamã reconhecer a grandeza do nosso Deus. Nós vamos ver em outras passagens, pelos exemplos diversos que a Bíblia traz, como, por exemplo, Daniel, dado momento, conhece um dos jovens que foram levados cativos na primeira leva de hebreus, judeus que foram levados ali em cativo para a Babilônia. Ele, com mais outros jovens de grande saber, pois foram selecionados nessa primeira leva com esse tipo de qualidade, de forma que eles pudessem ali estar assessorando e servindo no palácio. Nós conhecemos a história de Daniel, aquele da cova dos leões. Temos aí também a pessoa de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que é Misael, Azarias e Ananias, que foram levados ali também, num dado momento, para a fornalha de fogo ardente, pois estavam ali cumprindo a sua missão como verdadeiros representantes do Deus vivo na terra, reconhecendo que não há outro Deus além do Senhor, nosso Deus verdadeiro. Então, como membros do povo de Israel, descendentes de Abraão, nas suas mais diversas situações e diversidades em que puderam estar e convivendo ou realizando, Deus foi com eles, Deus os abençoou e através dele muitas vidas foram alcançadas, seja pelo seu testemunho, pela forma de comportamento, Deus os abençoou. E nós sabemos que isso no Antigo Testamento não fora somente nessas ocasiões. Então, vamos ver várias. Vamos falar de José, você pode trazer exemplos de José. Quanta coisa Deus permitiu ele passar. Vendido pelos irmãos, sendo colocado ali como escravo dentro da casa de Potifar. Deus os engrandeceu, os abençoou em tudo. Perseguições teve. Razão pela qual até no cárcere foi parar. Por aquela situação da esposa de Potifar tentar contra a sua vida. E ele ali, como um jovem servo de Deus, temente ao Senhor, ele fugiu ali daquelas tentações, ainda que acusado injustamente. Deus permitiu ele passar momentos, anos até, nas prisões ali do Egito, mas no tempo determinado, em cumprimento ao projeto que Deus tinha para com a descendência de Abraão, abençoar todas as famílias da terra. Ele, na sua fidelidade, no tempo determinado por Deus, o levantou a governador do Egito. Todos conhecem a história, até mesmo em canais de TV aberta, tem sido aí propagado através de forma didática aí, de filmes, representando aí essa história, esses fatos ocorridos. Nós temos aí a chamada do povo de Deus, mas abençoando todas as famílias da terra. Abençoarei aqueles que te abençoarem. Deus, ele permitiu essa situação ali no Egito, onde ocorrera a fome, mas Deus deu sabedoria. E para a conservação da vida, permitiu tudo na vida de José, a qual ele foi bênção não só para o seu povo, que fora buscar alimento ali, e ali Deus manifestou ali a sua glória. Houve ali o reencontro dos irmãos da família de Jacó, onde eles se arrependeram do que havia feito. Mas José lhes disse: fiquem tranquilos, meus irmãos, foi pela conservação da vida que tudo isso Deus permitiu. E ali ele foi bênção, tanto para a sua família, como para todos os povos, não só do Egito, mas de todas as demais nações que vinham ao Egito buscar a provisão. Vemos aí, então, esta grande participação da presença de Deus no Antigo Testamento, na vida de homens, mulheres
em que, como essa missão ela tem origem na natureza de Deus e ele visou restaurar todos, ele assim então agiu na vida de muitas pessoas. Então nós temos aqui dentro desta reflexão de hoje, né, histórias específicas que tratam a lição, mas veja aí quantas bênçãos e maravilhas Deus pode, né? Deus tem aí para nós à disposição palavras que vai trazer aí exemplos grandiosos da manifestação de Deus, né? Você vê aí a razão dessa participação, mostrando que Deus não conta especificamente somente com aquele povo, que alguns falam que Deus escolheu um povo, é só aquele povo. Não. Ele escolheu aquele povo para ser um exemplo num determinado momento da história, mas sempre a visão do coração de Deus, esta missão transcultural, estava ali com base no seu amor verdadeiro, né, inserido para alcançar toda a humanidade. Nós vamos ler aqui 2 textos que estão disponíveis, né, para a leitura bíblica em classe, que vai trazer aí uma reflexão específica, mas para que nós compreendamos, né, esse texto, essa missão transcultural no Antigo Testamento. Mas como disse aos irmãos, todos esses textos poderão aludir aí, ensinar-nos lições preciosas. Convido você também a fazer uso do texto da leitura diária também da semana. Inclusive, nós vamos observar que muitos dos textos que são colocados pelo comentarista para trazer ali esta mensagem dentro dessa lição, ele vai, por vezes, dentro do desenvolver da lição, fazer referência a esses textos que estão aí aludidos na leitura diária. Razão pela qual nós não vamos fazer ela agora, mas no desenvolvimento da lição trazer oportuno isso para você, né? Mas vou estar aí colocando para você na tela, né, para que você possa aí anotar, né? Mas durante aí está para você aí na tela aí, as leituras diárias de segunda a sábado, e você poderá aí anotar aí tanto o título quanto as referências bíblicas. Talvez você ainda não tenha a revista nas suas mãos, né, mas você pode aí, né, acompanhar-nos através do canal ou acessar aí aquele material que eu deixei para você. Volte aí ao vídeo, você vai ver aí os endereços, né, dos sites onde você pode ter todo o material do subsídio para que possa colaborar, e os meios pela qual você, querendo ter a revista em mãos, você possa ir através desses canais obter. Tá bom? O texto bíblico em classe que eu quero convidar você a estarmos juntos lendo aqui, tá? As leituras diárias, então, nós vamos citá-las oportunamente, aludindo aí a própria reflexão que a revista traz. Mas a leitura diária aí, a leitura em classe, melhor dizendo, trazer para você aí, tá aí para você na tela a referência, 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler versículo 8, o 9, depois o 17 ao 22. E também nessa leitura leremos o texto do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2. Vamos ler comigo? Está aí disponível para você na tela. 1 Reis, capítulo de número 17, né, trazendo o episódio aí de Elias e aquela viúva de Sarepta, que é um exemplo, né, que a lição traz. Mas lembrando os irmãos e os amigos aí, ouvintes, que nós temos aí todas as demais passagens aí que nós citamos. José no Egito, que está ali relatado na história em Gênesis. Temos aí o próprio Noé, né, sendo aí um homem que pregou a minha palavra aí, né. Temos aí o episódio também que nós citamos para vocês aqui. Quem mais? A menina, né, que foi aí um instrumento de Deus para que Naamã reconhecesse em Israel, somente em Israel haveria um Deus verdadeiro, né. Temos aí também Raabe, né? Raabe, ainda pertencente ao grupo do povo de Canaã, ela foi um instrumento de Deus para esconder ali os Messias. Deus permitiu, inclusive, irmãos, que ela adentrasse aí na genealogia, né, da pessoa de Jesus Cristo. Olha só, mostrando aí que essas missões transculturais no Antigo Testamento também alude, né? Aí indica a pessoa bendita do Senhor Jesus. Vamos ler agora 1 Reis 17, 8 em diante. 8, 9, depois o versículo 17. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, Deus falando com Elias, tá, irmãos? Vai a Sarepta, que é de Sidom,
e habita ali. E eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Versículo 17. E depois dessas coisas, depois vamos comentar o que aconteceu, né? E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, ela é dona de casa, e a sua doença se agravou muito até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: O que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu para mim para trazeres à memória a minha iniquidade e para matares meu filho? Versículo 19. E ele lhe disse: Dá-me teu filho. E ele o tomou no seu regaço e o levou para cima ao quarto aonde o menino habitava e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Senhor, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Uma pergunta que ele fez clamando ao Senhor em oração. Versículo 21. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que tornes a alma deste menino a entrar nele. Versículo 22. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Vamos ler agora o texto de Jonas, capítulo 1, versículo 1 desta leitura. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Lembrando-se, Nínive é a capital da Síria, tá, irmãos? E clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A leitura do texto em classe, né, finaliza aqui, mas em lendo todo o contexto do capítulo 17, desse texto de 1 Reis, como também os capítulos 1, 2, 3 do livro do profeta Jonas, né, que temos aí, e o capítulo 4 também, né, vou confirmar aqui, você vai observar dentro destes textos o quanto Deus, a sua misericórdia, ele trabalhou, né, Jonas aí também 4 capítulos, é isso mesmo, para manifestar ali a esses povos a sua presença. Nós vamos ver aí que quando Jonas ele prega a palavra do Senhor ali em Nínive, houve arrependimento dos ninivitas. Isso, ainda que por um tempo, né? Mais à frente nós vamos ver quando o profeta Naum traz aí uma mensagem de julgamento àquela nação. Mas por este momento nós vemos aí ele sendo alvo do arrependimento, eles arrependendo-se, sendo assim então alvos da misericórdia de Deus, né? Pois eles deram ouvido à voz do Senhor. E dentro desses 2 textos, assim então, assim como essa mulher, a qual ali ela até tinha no relato bíblico um objetivo no momento do encontro que ela estava encontrando ali com Elias, a pretensão de colher ali os últimos gravetos, né, para fazer ali um alimento, um bolo para ela e seu filho se alimentar. Ela, né, teve ali a experiência que o servo de Deus lhe colocou de fé, em que ela fosse ali e fizesse um pedaço e trouxesse um bolo, né, um pequeno, e trouxesse primeiro ali para o servo de Deus, com a promessa de ser aí abençoada, de forma que assim ela obedeceu, a farinha e o azeite não acabou, não, né, até o dia em que o Senhor fez novamente chover sobre a face da terra. Ainda que nós vemos aí no relato do texto essa experiência em que ela passou, do falecimento do seu filho, dá a entender que foi uma doença ali de cunho respiratório, né? E nós sabemos o quanto é sofrido aquele que passa problemas respiratórios. Eu mesmo fui alvo da Covid, sei o quanto isso, né, e grandes complicações tive ali, o quanto isso realmente é delicado, mas Deus, com sua misericórdia e bondade, assim como Ele me ressuscitou, né, posso assim dizer,
pois fiquei 50 dias de coma, induzido ali, passei por diversas complicações. Somente um tempo grande e uma dedicação da sua parte, querer me ouvir, poderá entender ali tudo aquilo que Deus permitiu a gente passar. Temos o nosso testemunho aí deixado, gravado na nossa playlist. Se você navegar e você vai encontrar o quanto Deus, com sua misericórdia, assim como aquele moço alcançou misericórdia pelo clamor e a oração de Elias, o Senhor também alcançou o clamor e a oração da igreja. E foi com certeza aí a forma, a misericórdia de Deus me alcançou e por isso eu estou aqui. Mas é importante a gente entender que dentro dessa experiência, tanto da de Jonas, com aquele povo de Nínive, que é a capital da Síria, que veio ao arrependimento. Ou seja, eles vieram ao arrependimento, ao reconhecer que realmente o Deus de Israel era um Deus verdadeiro. Ela também teve essa experiência da parte de Deus, ainda que era uma viúva lá de Sarepta, como o texto diz. Eu chamo a atenção, ainda que aí já está, no contexto dessa passagem que a lição traz aqui como leitura em classe, mas você lendo 1 Reis 17, você vai chegar lá no versículo de número 24, quando então a Bíblia diz: aquela mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então ela reconheceu o Deus de Elias e que o Deus de Elias estava na vida dele realmente, Ainda que ela já tinha provado, e isso ocorre muitas vezes nos dias de hoje, muitos já veem, visualizam milagres cotidianos, como ela vira ali o azeite, o pão, a farinha, multiplicando a cada dia dentro da sua casa. Ela já podia ter prova de que realmente Deus era na vida daquele homem, certo? Chamado Elias. Mas foi num momento de grande aflição, de um momento de grande aperto, num momento de grande desafio, em que realmente ela pôde reconhecer, que ele era homem de Deus e que a palavra do Senhor era na boca dele. Muitas vezes Deus tem provado cotidianamente, pela oportunidade que nos dá de vida, você parar aí para respirar, você vê aí que já é um milagre. Eu sei o quanto vale o valor, quanto é precioso esse ar que nós respiramos, pois eu pude passar uma experiência muito, muito, muito delicada e sei o valor disso e o quanto Deus ele tem feito esse milagre. Mas muitas vezes a gente não percebe. Com o passar dos dias, às vezes Deus permite passar uma prova um pouco mais acentuada para que a gente possa aí entender e aprender uma lição mais específica da parte do Senhor para nossas vidas. Isso não é muito incomum, isso acontece. Aconteceu inclusive no Novo Testamento. A semana que antecede essa reflexão que estou comentando com você, algumas semanas, foi ministrada na nossa igreja sede. Deus usou o pastor que estava ministrando ali, se não me falha a memória, o pastor Daniel Oliveira. Ele ministrou a passagem do texto quando o Senhor Jesus Cristo deu ordem aos seus discípulos para que eles fossem para o outro lado. Depois de ter feito a multiplicação dos pães, Jesus sobe a orar e ali na quarta vigília da noite ele se encontra com eles. Eles que estavam ali já desanimados, eles que já estavam, como diz o texto ali, enfraquecidos de tanto remar, fadigados de tanto remar. Deus, ele apresenta-se ali, Jesus se apresenta com eles. Eles pensaram que era até um vulto, um fantasma, e era a presença de Deus para garantir, na pessoa de Jesus Cristo, que aqueles que estavam ali no meio já tinham batalhado tanto, eles pudessem com êxito, pois o texto termina dizendo que eles chegaram do outro lado para onde eles haviam de ir, mostrando que Deus, ele é um Deus que não nos abandona, é um Deus que na hora de maior aflição, na hora de maior dependência, em que a gente julga não haver escape para a nossa vida, ele reconhece aí a nossa fraqueza, lembra-se que somos pó, e ele estende a sua mão para nos socorrer, para nos ajudar. E muitas vezes é nessa hora que realmente Deus ele dá-nos como uma segunda oportunidade, de reconhecermos a sua grandeza. Os discípulos tinham visto a multiplicação dos pães, tinham visto as maravilhas que Deus fez através das mãos deles, pela palavra de Jesus, porque foram eles que distribuíram os pães e os peixes. Mas mesmo assim, o texto vai dizer que eles estavam com seus corações endurecidos, mas que pela palavra que limpa, que purifica, que transforma, que penetra até a divisão da alma e do espírito,
ela possa, através dessa reflexão, dessa lição, você passar a enxergar e entender que o Deus que nós servimos é um Deus que ama missões, que ama a sua vida, pois nós somos fruto de homens e mulheres que se desprenderam, né, ou que viveram situações de grande conflito, saíram da onde estavam, da sua zona de comodismo, da sua zona de conforto, vamos dizer, e foram fazer a obra do Senhor. Muitos não entendendo nem para onde ia, como no caso de Abraão, né? Aí Jonas sabia que Deus tinha mandado ele para Nínive, mas contrariado, não querendo, sabendo aquele povo ser tão ruim, não, eles não merecem a palavra do Senhor. Quem sabe eles possam se arrepender e Deus ter misericórdia e dizer: eu não quero que eles tenham misericórdia. Essa, na verdade, era a intenção de Jonas. Mas Deus, com seu amor, que excede toda a compreensão humana, né, e que ele tem aí no Antigo Testamento, através dessas passagens, mostrando e relatando aí que ele tinha um projeto maior, melhor, que era manifestar a toda a humanidade, não só para o povo escolhido, mas para todos os povos. Jonas não entendeu. Muitas vezes muita gente hoje não entende que Deus veio para todos. Ele não quer que ninguém se perca. Há alguns que digam: o Senhor Jesus está tardando demais a sua vinda. Mas ele mesmo diz: eu não quero que nenhum se perca, senão que todos venham ao arrependimento. Missão minha, tua, que nesse trimestre o Senhor está aqui pelo seu Espírito Santo, nos incentivando a continuar pregando o seu evangelho a todos os povos. Pastor, mas muitas pessoas não vão aceitar. Não, compete a mim e a você essa decisão. O compete a mim e a você a pregar esta palavra, porque o Senhor diz: quando for pregado o evangelho do reino a todos os povos, Deus com certeza há de manifestar na sua vinda, pois Ele tem dado a oportunidade aos povos. É a sua graça e a sua misericórdia. Ele tem estendido. Ele usou o profeta Jonas no passado, né? Um povo tão rebelde, né? E eles ali naquele momento não tiveram o juízo da parte do Senhor praticado, porque eles se arrependeram. Assim também o Senhor nos traz essa responsabilidade de levarmos essa palavra. O arrependimento está, e o convencimento, melhor dizendo, primário, que dá na vida daquelas pessoas é uma ação única e exclusiva do Espírito Santo de Deus. O que compete a mim e a você é nos aplicarmos a levar esta palavra de bênção, de salvação a todos os povos, né? Lembrando que esse é um dos objetivos da nossa lição, né, que a lição traz para nós, que eu coloco aqui para vocês, perspectiva global de salvação, presente antigo, no todo o Antigo Testamento. Eu acredito que você e eu já temos entendido e cumprido, inclusive, esse é o primeiro objetivo da lição, de nós estarmos aí identificando Israel, o seu povo, os seus membros, como um povo escolhido para esse propósito, como um propósito missionário, certo? E nós temos aí também, de igual modo, né, Deus que já tinha no Antigo Testamento, já intencionava mostrar a salvação aí, trazer a salvação a todos os povos. Já sabemos que hoje nós, na atualidade, que vivemos nesse século XXI, temos hoje aí um entendimento, desde já, que nós somos agora os responsáveis para continuar demonstrando o amor de Deus para todos os povos, para as demais nações, inclusive. Esse relacionamento de Deus, a sua aliança, esse compromisso com todos os seres humanos, nesse amor, ele manifestou em Jesus Cristo, mas nós sabemos que essa aliança, esse compromisso já foi feito desde lá do passado, nos relatos do Antigo Testamento. Então, para enfatizar aí com mais propriedade, você pode considerar aí, entendendo, desejar que, ainda que o povo de Israel for um povo escolhido por Deus, para se tomar aí um exemplo, né, missionário nas narrativas bíblicas, onde nós temos todos esses exemplos que já temos trazido aqui para cada um de nós, né, nós vamos analisar aí que Deus, então, ele faz aí uma promessa, uma aliança para com Israel no Antigo Testamento, mas nós vamos ver que o conceito da eficácia desse resultado, vamos assim dizer, desse projeto que iniciou com eles, ele vai se tornar mais claro no Novo Testamento. No Antigo Testamento não aparece com tanta clareza, esta relação, ao menos na abrangência de todo o povo de Israel, como povo escolhido, mas no Novo Testamento nós vamos compreender que Deus, o seu plano glorioso que ele praticou, ele colocou aí o testemunho de Jesus Cristo
para que fosse proclamado aí a todos os habitantes da terra. Esse era o plano de Deus, né? E essa ligação que nós temos aí, então, com o textual, quando ele diz: pouco se dá a você, ou pouco seria você, né? Pouco é que você seja meu servo para restaurar aí as tribos de Jacó e tornar a trazer os guardados de Israel. Mas também te dei aí, também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Quando nós vemos cumprido no Novo Testamento, na pessoa do Senhor Jesus, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, quando escreveu São Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20, você vai observar Jesus, o Evangelho sendo pregado a todo mundo, né? Ele diz no versículo 18 aí: é-me dado todo o poder, Jesus dizendo agora, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai ver lá, e no versículo 20 vai dizer: eis que estou convosco. Ou seja, ele é um Deus que planejou apresentar Jesus, Jesus se manifestou e ele continuou enviando a sua igreja, mas ele continuou afirmando que ele não os deixaria só, ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, o meio pelo qual Deus ele planejou para que o mundo conhecesse o seu Filho passava por uma nação que chegou até Jesus Cristo, a nação de Israel, para ser um povo missionário, e dessa forma, como diz o texto, os israelitas deveriam ser testemunhas de Deus. Mas o que acontecera? Aí eu chamo você a ler comigo a leitura que era a leitura de segunda-feira, onde nós temos o texto de Isaías 42, versículos 5 e 7. Temos também Isaías 43, versículo 10 e 3, onde os israelitas, como servos e testemunhas de Deus, foram chamados. Quando você observa isso comigo, leia aí capítulo 42, versículo 5, olha o que está escrito. Assim diz o Senhor, só para você entender o plano de Deus, qual era o plano de Deus, né? Tendo Israel como um povo escolhido para esse propósito missionário. Olha qual era o plano. Assim diz o Senhor Deus, que criou os céus e estendeu e formou a terra e tudo quanto produz, que dá a respiração aos povos, que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Ou seja, Deus se identifica quem Ele é. Versículo de número 6 do capítulo 42. Olha o que ele diz: eu, Senhor, te chamei em justiça, te tomei pela mão e te guardarei, e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Veja aí um texto similar ao que o nosso textual mostra, que Deus havia chamado o povo de Israel. O plano dele é isso aí: guardar, te dar um conserto do povo, né? Te darei por conserto do povo, né? E para a luz dos gentios. Sabendo aí que também está aludindo aí nesse capítulo 42 de Isaías. Eu até vou abrir lá a epígrafe desse texto do capítulo 42 de Isaías. Ela pode nos esclarecer bastante dentro desse conteúdo, onde traz aí o servo do Senhor na epígrafe, né? Fala sobre o servo do Senhor. Então, ele mostra que o Senhor havia chamado quem é o servo do Senhor, e essa é a pessoa de Jesus Cristo, tá? Né? Quando ele fala aqui um servo do Senhor, está falando aí da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, do povo a qual viria de nascer Jesus Cristo, o Messias, tá? Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Estou repetindo o versículo 6 de Isaías 42. E te tomei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios. Versículo 7. Para abrir os olhos do cego, e para tirar da prisão os presos, do cárcere, os que jaz em trevas. A Bíblia ainda vai dar sequência, né? Desse texto, se você estiver lendo na Bíblia aí, né? Antes de saltarmos para o texto de Isaías 43, que a lição também traz aí para nós, ele ainda continua no 42 e 8, dizendo: eu sou o Senhor, este é o meu nome e a minha glória, pois a outrem
eu não darei, nem o meu louvor à imagem de escultura, né? Então, eis que as primeiras coisas passaram, e eis que novas coisas eu vos anuncio, antes que venham à luz, eu vou-las faço ouvir. Você vê aí então o relato do plano de Deus. Ainda o verso do capítulo 10, do capítulo 43, agora verso 10, né? Quando fala só Deus é que pode resgatar Israel. Ele diz no versículo 10: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo. E antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Versículo 11 de Isaías 43. Agora o versículo 12 de Isaías 43. Eu anunciei, e eu salvei, e os fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. E para finalizar, dentro dessa leitura, que a leitura de segunda-feira traz, sobre esse tema, os israelitas como servos de Deus e testemunho de Deus, ele ainda diz, ainda antes que houvesse dias, Isaías 43, 13, eu sou, muito famoso, conhecido esse versículo, e ninguém é que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Vemos aí então o projeto, o plano de Deus para a salvação de toda a humanidade, na escolha deste povo, o servo do Senhor. Só que o povo de Israel, nós vamos ver no segundo item desse primeiro tópico, eles falharam. Vai falar sobre a falha de Israel. Os israelitas, eles se contaminaram. Os israelitas, eles se deixaram envolver pelas religiões pagãs dos povos vizinhos. Além deles se preocuparem muito com a sua própria identidade, suas questões raciais, a sua nacionalidade, eles deixaram de lado esse grande projeto do plano de Deus para ser aí, na sua vocação, uma testemunha para Deus diante dos povos, né? Diante dos povos com relação a Deus. E nesse aspecto, nós vamos observar aí que muitos, não são poucos, são aí os relatos bíblicos a respeito dos desvios, né? Vamos dizer, que o povo de Israel passou, dos relatos da sua desobediência, das idolatrias, dos pecados imorais que eles praticaram, quanto eles relativizaram a aliança para com Deus. E dentro desse entendimento, você pode observar aí agora também a leitura de terça-feira comigo, quando nós podemos ler aí o texto do profeta Ezequiel, vou colocar para você aí, os desvios da desobediência, idolatrias, pecados morais do povo de Israel, né? Deus levanta agora o profeta Ezequiel, que estava ali ministrando esta palavra, as visões que Deus dará a ele, ali próximo ao rio Quebar. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, né? Tu, pois, filho do homem, julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhes conhecer, pois, todas as suas abominações. Dize, assim diz o Senhor Jeová, ai da cidade que derrama o sangue no meio dela, para que venha o seu tempo. Faz ídolos contra si mesma, para se contaminar. Versículo 4. Pelo seu sangue que derramaste, te fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricaste, te contaminaste, e fizeste chegar os teus dias, e vieste ao fim dos teus anos. Por isso, eu te fiz o opróbrio das nações, e o escárnio de toda a terra. As que estão perto e as que estão longe de ti escarnecerão de ti, infamada, cheia de inquietação. Então nós vemos aqui, dentro desse primeiro tópico, depois de entender o plano de Deus, aonde o povo de Deus fracassou, aonde o povo de Deus falhou, e serve para nós uma reflexão
para que hoje nós, como Igreja do Senhor, estamos incumbidos dessa responsabilidade. Está entendendo por que nós estamos estudando as missões transculturais no Antigo Testamento? Tudo na palavra do Senhor, no Antigo Testamento, e está disposto para nós, serve como orientação, como tipo para nós, né? E nos conduzir aí a qual é o centro da vontade de Deus, e aprendemos com os erros daqueles que falharam a não passar pela mesma trajetória, o mesmo erro, mas como alertados pelo Espírito Santo, o verdadeiro atalaia, nos avisemos, que nos avisa, né? O Espírito Santo hoje nos avisa que se nós, dentro dessa grande comissão de levar as palavras do Senhor a todos os povos, que é o tema desse trimestre, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta do Senhor Jesus, se nós negligenciarmos a nossa vida de comunhão com Deus, começarmos a se preocupar mais com o nosso eu, com os nossos afazeres, com as coisas da nossa vida, né, achando que Deus veio também só para nós, e que aqueles que estão hoje vivendo no pecado foram chamados para viver a si mesmo, e que o que a gente mais deseja não é muitas vezes a salvação deles, mas é o juízo de Deus para que eles paguem o preço. Irmãos, eu e você estávamos condenados da mesma forma. Fomos chamados por Deus sendo nós ainda pecadores. Nós não temos a nossa participação, nossa missão não é apontar o dedo a eles, mas levar a mensagem de salvação e de misericórdia para que o Senhor os alcance. O nosso objetivo é levar a palavra de salvação, de restauração. Óbvio que temos que anunciar que eles devem negar, se quiserem ao Senhor Jesus, se quiserem viver a comunhão plena com Deus único e verdadeiro, eles devem negar-se a si mesmos, tomar a sua cruz e seguir o Senhor Jesus. Eles devem se arrepender dos seus pecados. Eles devem crer que em Jesus ele tem aí o pagamento da culpa do seu pecado e aceitá-lo como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida, e é na sua fé nele, essa graça alcança a todos. Compete a nós fazermos esta mensagem. Isso é gesto de amor, a levar essa mensagem. E a observação que fica é o povo de Israel, dentro desses aspectos que nós já temos lido aqui, né? Deus não poupou-os de receber o juízo aqui em terra, né? Frente à sua desobediência, frente aí à sua abertura para praticar as abominações, né, diante de Deus, fazendo aí, como diz o texto, derramamento de sangue, fazendo ídolos contra si mesma para se contaminar. E entendendo, irmãos e amigos, que tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus tem, né, em nossa vida tem se colocado como verdadeiros ídolos, e nós mesmos deixemos nos colocar ocupando o lugar de Deus, né? Nós temos que, então, observando esse texto, em meio a tudo isso que o povo de Israel passou, ele deixou de ser bênção para outras nações. Nós temos que nos preocupar e nos exortar cada dia uns aos outros, para nos venhamos aí, não deixar-se que as nossas vidas sejam endurecidas pelo pecado, de forma que venhamos cumprir com eficácia esta grande missão que o Senhor tem dado para nós. Contudo, nós temos aí, ainda que com a falha do povo de Israel, um destaque nesse terceiro item da lição, uma contribuição que o povo de Israel deixou para nós, agora como igreja. Israel falhou, né? Mas Deus, ele tornou Israel uma bênção para todas as demais nações. De que forma? Não pelo fato da sua rejeição, mas eles receberam aí, nós temos, por exemplo, dos judeus, né? Eles preservaram, melhor dizendo, o Antigo Testamento, né? Traduziram para também o grego, né? A língua que era mais falada, mais usada, inclusive naquele tempo, nos períodos de Cristo, né? Temos aí, além dos escribas, que ajudaram nessa conservação do texto da palavra, os judeus mantiveram também viva a ideia de que um dia, né, ainda que eles não obedeceram, falharam, mas eles mantiveram viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus, e eles responderiam a ela. E esta conservação, nesse sentido, nós vemos aí o cumprido, eles aceitando ou não, cumpriram ali a pessoa de Jesus Cristo, né, a profecia do Deus encarnado. Ele veio ali de Israel como o Salvador de
todo o mundo. E essa promessa se cumpriu. Quando você vê a leitura diária de quarta-feira, João, capítulo 4, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 4, versículo 42, nós vamos aprender aí, coloco para você na tela, Jesus de Israel como Salvador do mundo. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Quem está dizendo isso são os povos que habitavam em Samaria, que foram alvos da comunicação daquela mulher que encontrou com Jesus ali no poço, em que ela testemunhou haver encontrado aquele que era o Cristo, o Messias, em que, quando agora eles se achegam até ele ao poço e ouvem-no, eles já não mais pelo testemunho da mulher dizem a ela: não é pelo que você disse para nós que nós cremos, porque nós mesmos temos visto e ouvido e sabemos que verdadeiramente era o Cristo, o Salvador do mundo. Jesus ficou com ele mais 2 dias ali, pôde realizar grandes milagres, prodígios, e através da palavra de poder, do Evangelho, do arrependimento, eles puderam entender que ele era a manifestação daquilo que no passado, mesmo o povo de Israel falhando, não crendo, se contaminando, mas Deus, através do povo de Israel, ele permitiu que essa bênção, desse exemplo que nós fizemos aqui, de preservaram o Antigo Testamento, traduziram no grego, e anunciaram e sabiam que o Senhor um dia haveria de manifestar a todos os povos e todas as nações, aquele que haveria, o Messias esperado, que foi Jesus Cristo, Deus encarnado, trazer aí a revelação plena da palavra do Senhor a todo mundo. E agora nós vemos não somente, quando olhamos para o Novo Testamento, esta mensagem de salvação e de cumprimento das Escrituras do Antigo Testamento na vida agora do povo de Samaria, mas também na vida de muitas pessoas ao longo da história do Novo Testamento. Você vê Deus usando aí o apóstolo Paulo nas suas peregrinações, nas suas viagens missionárias, no seu cuidado que não só através de suas cartas, mas de outros homens de Deus como João, Pedro, Tiago, Deus usou-os para trazer o alerta, cartas específicas e universais, pastorais, cartas de prisão, para trazer o estímulo, a motivação, para que a igreja, o povo de Deus, a qual agora ele chamou e comissionou para dar continuidade a esse projeto, a esse plano de levar a mensagem a todo mundo, ela pudesse ser aí a cada dia aperfeiçoada, para até o dia da volta do Senhor Jesus. Embora Israel, então, podemos finalizar esse primeiro tópico, ele tenha falhado na sua missão, ela contribuiu para a revelação do plano de Deus ao mundo, e nós temos essa alegria, essa confiança, e nós devemos seguir em frente, certo da nossa responsabilidade, não olharmos para trás, mas prosseguirmos para o alvo. Nós temos agora no segundo tópico da lição a oportunidade de entender esse amor de Deus para com as outras nações, e assim então nós estaremos aí então nesse segundo tópico cumprindo aí o segundo objetivo de demonstrar o amor de Deus para com as demais nações. O comentarista traz para nós, irmãos, aqui a pessoa de Johannes Blaum, esse homem, um erudito em missiologia, nasceu no ano de 1912, no dia do aniversário, conhecido como aniversário do meu pai, dia 10/7, a data do mês e do dia, mas ele nasceu em 1912, faleceu em 2007, não sei se antes de completar 95 anos ou 94, não importa. Ele escreveu alguns fundamentos também do Antigo Testamento a respeito da área de missões, e ele afirma, nesse primeiro tópico, esse item desse segundo tópico, aqui nos traz relatado que ele afirma que desde o início Deus ele mantinha os seus olhos em todas as nações, em todos os povos, e ele traz aí alusão
algumas referências, como destaque, por exemplo, se você estudar o capítulo 40 até o capítulo 51 do livro de Isaías, né? E ele faz alusão aí sobre essas passagens também que nós estamos tratando aí, a ida do profeta Elias para Sarepta e também Jonas para a grande cidade de Nínive, né? Mas ele vai trazendo aí também para nós, dentro desse livro, se você tiver a oportunidade de estudar e ler sobre o material que ele escreveu, né? Sobre essa obra missionária da Igreja do Senhor Jesus, né? Ele vai demonstrar nesse livro também que nos profetas, nos livros proféticos, assim como nós já citamos aqui algumas outras passagens, as profecias, né, dessa chamada do povo de Israel para ser aí, né, o mensageiro dessa boa nova, mas que ainda que ele haviam muitos fracassado, nós vamos ver que Deus ele tem promessas também de restauração, que inclui não só a restauração do povo de Israel que falhou, que se distanciou dele, mas também incluindo, né, a restauração do plano original, que era que através do povo de Israel, hoje na pessoa da Igreja de Cristo, nós venhamos ter a restauração aí no futuro de todas as nações que estão aí entre os redimidos do Senhor. Então, vemos aí que a preocupação, o cuidado de Deus para com todas as nações, ela é muito clara no Antigo Testamento. Isso nos leva agora para a leitura de quinta-feira, algumas referências bíblicas que mostram aí essa restauração, os desejos de Deus desde o passado. Você pode ler comigo Isaías capítulo 45, versículo 6, e também depois o versículo 22, Isaías 45, 6. Depois nós vamos ler Isaías 49, 6, que é o nosso textuário mais uma vez. E para finalizar essa leitura, que é de quinta-feira, mas que traz aí como referência, sustentação a esse comentário nesta fase da lição, Isaías 52, 10. Profecias de restauração inclui as nações entre os redimidos. Isaías 45, versículo 6 nos diz: para que saibas que desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim, não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Então essa mensagem é para que eles soubessem, desde o nascente do sol até o poente do sol, que fora de mim, diz o Senhor Deus, não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Né? Versículo 22 é a razão pela qual o profeta Isaías continua proclamando a mensagem do Criador pelo Espírito Santo, dizendo: olhai para mim e sereis salvo, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Veja que ele não fala: olhai para mim, vós, povo de Israel, Jacó. Não. Ele mostra aí já que no futuro as nações, todas as nações estavam aí entre os que haveria do Senhor redimir. E desde já nós trazemos mais uma vez esta palavra também ao coração de todos os ouvintes que estão aqui neste canal. Olhai para o Senhor e vocês vão ser salvos. Como o Senhor diz aqui: olhai para mim, diz Deus, para mim, para a sua vida, e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Veja que essa mensagem é uma mensagem direta para mim e para você. Eu disse para você que Deus continuaria falando conosco, e Ele tem falado agora de forma bem objetiva para mim e para você. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus, Ele está dizendo. Eu sou Deus e não há outro. Talvez você tenha pedido, buscado ao Senhor: o Senhor fala comigo através da tua palavra. Deus está falando com você agora. Ele ainda diz a seguinte palavra no Isaías 49, 6, que é onde está o nosso textuário. E disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e para trazerdes os guardados de Israel? Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Eu estava falando a respeito de Jesus e do seu povo, e ele o utiliza para pregar a sua palavra e a sua mensagem. E esta mensagem ainda continua. Isaías 52, 10 ainda diz assim: o Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações. Ou seja, o Senhor se abriu, o Senhor mostrou-se. E todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Nós aguardamos esse pleno cumprimento desta palavra, e o Senhor há de fazer isso, sabe através de quem?
de mim e de você. Por isso que estamos aqui estudando esse trimestre, estimulando-nos e devemos nos estimular a cada uns aos outros, para que possamos fazer a nossa parte, a nossa responsabilidade, para fazermos a obra do Senhor Jesus. Deus, ele usou no passado, como está aí o segundo item desta lição, o segundo item e o terceiro item também, desse segundo tópico, para demonstrar o amor às outras nações, a pessoa da viúva, de Elias ali, levando a palavra para a viúva de Sarepta, pelo profeta Elias, e também usando aí o profeta Jonas para levar ali a palavra de salvação para Nínive. E Deus busca, vamos aí, o Deus em busca de uma pessoa estrangeira por intermédio aí dos seus servos. 1 Reis 17 diz que veio a palavra do Senhor dizendo para o para Elias, melhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta. Ele estava lá, lembra, tomando água do Querite, e Deus mandando a provisão pelo corvo, água e pão, carne e pão, carne assada e pão ali na viração do dia, ali cedo à tarde. Mas um dado momento o ribeiro se seca e Deus fala, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que te ordenei ali uma mulher viúva para que te sustente. E disse, Senhor meu Deus, rogo-te que tornes a alma desse menino, e nele viva, Aí nós vamos ver o versículo aí mais à frente, Elias tomando o menino, sendo usado por Deus para operar o milagre da restauração daquele menino, porque Deus os abençoou, ele passou a morar ali. O relato anterior vai falar sobre a morte do menino, aquela mãe trazendo ele para Elias, e ela pôde contemplar aí, ainda que diariamente já temos comentado aí, ela vivia o milagre de ver o azeite e a farinha se multiplicando. Ela pôde reconhecer, em dado momento, uma experiência forte e profunda no falecimento do seu filho, o poder da intercessão que Elias realizou pelo seu filho, e ali ela pôde reconhecer e dizer a Elias, nisso conheço agora, no versículo 24, que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca, ela é verdade. Da mesma forma, nós temos aí Jonas, na leitura aí do texto, capítulo 1, 1 e 2, que também está constando aí na leitura, que nós realizamos em classe, ele sendo enviado aí para a grande cidade de Nínive para clamar contra ela a sua malícia, pois tinha subido até o coração, até Deus, e assim eles se arrependeram e receberam da parte do Senhor ali a restauração. Dessa forma, assim como Deus ele se tornou conhecido para uma mulher estrangeira através de Elias, nós vemos aí que aquela cidade de Nínive ela não foi condenada em razão deles se arrependerem, o arrependimento de um povo, e o Senhor mostrando aí não só para Jonas, mas para nós, e o Senhor ele ama a humanidade como um todo. Jonas, quando ele recebe essa ordem específica, irmãos, de ir ali para a cidade de Nínive, com a missão de adverti-los, sobre um grande juízo divino que estava prestes para acontecer sobre eles, na consequência, obviamente, dos seus muitos pecados. Deus tinha dado um tempo àquela nação, lembrando, Nínive era a capital da Síria. Nós vamos ver aí que Deus, ele, através de observar a sinceridade das orações, do jejum, do arrependimento daquele povo, ele não permitiu que o juízo que havia ele pronunciado através da boca do seu servo cair ali sobre aquela cidade que não foi condenada por razão do seu arrependimento, ainda por aquele espaço de tempo. O profeta ficou indignado, mas nós vemos que Deus aí estava amando aquele povo por resultado da sua fidelidade à sua palavra, de reconhecer que aquele que reconhece o pecado deixa, ele alcança a misericórdia do Senhor. O resultado da conservação, desse distanciamento do homem para o pecado e a manutenção da sua fé no Deus único e verdadeiro é garantia de vida eterna. Crendo no Filho, na promessa, nós temos também hoje essa garantia de vida eterna. Porém, tal qual aquele povo
e nós vamos ver um pouco mais à frente, quando você entender as experiências que desenrolou na história do povo de Nínive, quando você estuda o texto bíblico de Naum, o profeta Naum, ele vai relatar, né, sobre o tema a destruição iminente de Nínive, né? Nós vamos ver nesse livro que sobre aí a destruição, né, foi escrito por um profeta cujo nome era Consolo, mas nós vamos observar no texto, se você ler aí o capítulo 3, né, a mensagem do capítulo 1 vai falar sobre a justiça e a misericórdia de Deus, a destruição dos seus inimigos, o livramento do seu povo, o cerco, né, e a tomada de Nínive, né. Você vai ver no capítulo 3 de Naum os delitos dele e a sua ruína inevitável, né? A sua ruína inevitável. Ao ponto que o Senhor disse a eles num dado momento, depois de muito tempo batalhar com esse povo, ter misericórdia, eles até ter aprendido como Deus ele poupa o seu povo que verdadeiramente se arrepende, mas quando nós vemos o versículo 19 do capítulo 3 de Naum, o texto vai dizer que não há cura para a sua ferida, a sua chaga é dolorosa, e todos os que ouviram a sua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a sua malícia, né? Você vai ver aí, se você ler todos esses textos, né? Capítulo 1, 2, 3 do profeta Naum, você vai ver que Deus foi justo, foi misericordioso, mas foi justo. E nós devemos levar esta palavra de salvação, não para condenar o mundo, mas para mostrar para eles que ainda há salvação. Essa é a missão da igreja até que Jesus venha buscar o seu povo. E é por meio desses atos de fé, de prontidão que cada um se coloca em fazer a vontade do Senhor, levar a palavra e testemunhar o amor de Deus às demais nações, é o meio pelo qual o Espírito Santo de Deus ele ainda vai alcançar muitos que ainda não são desse aprisco. Essa é a promessa do Senhor, mas eu e você devemos nos colocar fielmente como atalaias e devemos anunciar esta mensagem de salvação a todos. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, estou aqui abrindo a Bíblia, por isso que eu estou deslocando aqui meus olhos aqui para localizar esse texto. Há uma palavra que nos diz assim, versículo de número 11, Jesus dizendo, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele ainda tem dado a sua vida, ele deu sua vida e alcança todos, né? Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, ele deu sua vida. Mas o mercenário, ou seja, aqueles que muitas vezes estão aí ao nosso derredor, viu, igreja? Que não é pastor, quem não são as ovelhas, ele vê vir o lobo, ou seja, o inimigo das nossas almas, ele deixa as ovelhas e foge, né? E o lobo as arrebata e os dispersa. Ora, por que o mercenário foge? Porque ele é mercenário e ele não tem cuidado das ovelhas, ele tem cuidado dos seus próprios interesses. Está falando aqui de homens que são interesseiros, avarentos. Agora o Senhor diz, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Mas olha só o que interessante tem para nós, como alerta e nos chama a responsabilidade de levarmos a palavra do Senhor. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Está falando de outros povos. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Deus quer chamar todos, pois haverá de todos os povos e todas as nações, constituir para si ele que é o nosso pastor, um único rebanho, ele será o único pastor. E por isso ele diz aqui ainda no versículo 17 do capítulo 10 do Evangelho de São João, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. E Jesus cumpriu isso na cruz do Calvário. Ninguém me tira de mim, mas eu mesmo a dou. E eu tenho o poder de dar e poder de tomar, a tomá-la.
Este é o mandamento que recebi de meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esta promessa, irmãos, cumpriu-se. Jesus realizou ali um sacrifício vicário no meu e no teu lugar. Então nós temos que observar nessa lição de hoje, na qual caminhamos para a parte final, que é o terceiro tópico, onde nós vamos tratar sobre a aliança entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Esse último tópico da lição traz 2 subitens, onde vai falar sobre a aliança de Deus e aliança incondicional, e vai falar da aliança condicional. Nessas alianças de Deus, entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento, Deus chama o seu povo para que através do seu povo ele comunicasse a todas as demais nações a sua palavra, e Deus providenciasse meios de redimir toda a humanidade para restaurar a comunhão perdida dele com o povo. Assim, do povo para com Deus, melhor dizendo. E assim, então, Deus, dentro desse entendimento, nós temos aqui o aprendizado que ele providenciou 2 alianças aí, uma incondicional e outra condicional, para que esse povo, que ao transmitir essa palavra de bênção e salvação a eles, fossem eles alcançados. A primeira condicional é aquela que, no sentido de Deuteronômio, do capítulo 28, nós podemos aprender as bênçãos advindas como consequência da obediência, mas também as maldições oriundas ou os resultados que o homem colhe quando na desobediência à lei e os mandamentos do projeto de Deus. Essas são a aliança condicional. E a aliança incondicional é aquela que independe do ser humano. Foi um gesto de amor, o homem sendo ainda pecador, ele amou-nos de uma maneira singular. E este amor nos faz entender a graça de nosso Deus. Deus nos ama não porque nós somos bonitos, porque somos feios na aparência, não porque somos mais altos ou mais baixos, mais gordos ou mais magros. Deus não faz acepção de pessoas, se aquele é mais rico ou mais pobre. O amor incondicional de Deus, a sua graça, ela alcança todos. E a salvação em Cristo Jesus, ou seja, a morte dele lá na cruz do Calvário, foi para alcançar toda a humanidade. E é mediante este amor em que Deus estabelece aí esse contrato incondicional, declarativo para com o homem, a qual o homem não pode pagar o preço por si só, e ele pagou por nós. Essa revelação do amor de Deus, ele fez a sua parte, independente do ser humano se posicionar ou não. Mas a todos quantos se posicionam e aceitam e creem nesse sacrifício vicário, substituto do seu Filho Jesus para a salvação de toda a humanidade, ele alcança essa graça da parte do Senhor. E assim então, nós temos aí nessa proposta entre as alianças condicional e a incondicional, na proposta condicional, um contrato onde o ser humano tem a sua participação, com condições aí com o chamado pré-estabelecidas, para conceder as bênçãos especiais a um determinado indivíduo ou a um grupo de indivíduos, E certas especificações, ou certamente quando o homem cumpre certas condições, melhor dizendo, para executar aí a sua participação, ele há de usufruir as bênçãos da parte de Deus, certo? E quando o homem ele não executa punições precisas, no caso do não cumprimento também advém. Você pode ler ali a partir do versículo 15 de Deuteronômio 28, você vai observar bem claro isso. O fato é que nessas 2 alianças Deus firmou o seu compromisso com o rei Davi, alcançou aí a toda a humanidade, apresentando aí a nós a pessoa bendita de Jesus, na qual ele cumpre a sua aliança incondicional, na manifestação da sua graça, enviando o seu Filho ao mundo para a salvação de toda a humanidade. É um texto que nós vemos em Gálatas, quero ler para você aqui, o texto de Gálatas, capítulo de número 4, em versículo 4, que é uma das últimas referências que esta lição traz para nós. Quando vem a plenitude dos tempos, Paulo diz aqui: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para alcançar a mim e você, como diz o versículo 5 ainda, para remir os que estavam
debaixo da lei, a fim de recebermos aí a adoção de filhos, né? Pelo que sois filhos, e Deus enviou em nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim, já que não sois mais servos, mas filhos, e se és filhos, também é herdeiro de Deus por Cristo, né? Nós temos aí a garantia de vida eterna. E enquanto aqui na terra, as bênçãos que nos de alcançar para ir produzindo e fazendo a vontade de Deus com alegria até a volta do Senhor Jesus, temos aí as bênçãos condicionais. Só vamos colher aquilo que nós plantarmos. Se plantarmos o bem, vamos colher o bem. Se plantamos o mal, há de recebermos os resultados do mal que nós fazemos, né? E temos aí as bênçãos condicionais. Só vamos colher aquilo que nós plantarmos. Se plantarmos o bem, vamos colher o bem. Se plantamos o mal, há de recebermos os resultados do mal que nós fazemos, né? E aqueles que rejeitam voluntariamente a graça do Senhor Jesus, esse amor de Deus, também, enfim, já por si só, a pessoa mesmo, se condena a estar distante do Criador por toda a eternidade, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus, aquele que tem o poder de perdoar os nossos pecados, que pagou o preço da nossa redenção. Mas vamos usufruir deste perdão se assim cremos. Se não cremos, aquele que não crê não há de receber essa dádiva. Então, com isso nós finalizamos aqui o comentário desta lição de número 3, dentre essas duas alianças, mas chamando-nos a atenção para o tema da grande missão, dessas missões transculturais, no Antigo Testamento, trazendo aí esses diversos exemplos que nós trouxemos aqui, para na construção desse entendimento, desta palavra sobre missões nesse trimestre, onde nos leva a responsabilidade de levar essa mensagem até os confins da terra, pregando o Evangelho do Reino, salvação a todos os povos até a volta do Senhor Jesus. Nós temos que ter essa convicção e essa certeza e aprendermos com as experiências daqueles que o Senhor chamou e tem relatado no Antigo Testamento para levar esta palavra a todos os povos. Entender aí são as bênçãos que acompanham sobre a vida daqueles que assim o fazem com alegria, com dedicação, entendendo obviamente que o povo de Israel, na sua missão, eles tiveram aí as suas fraquezas e as suas falhas, porém temos aí uma contribuição de ter preservado eles a palavra do Senhor, e vemos cumprida no Novo Testamento pelos escritores sagrados do Novo Testamento, o cumprimento das promessas que foram realizadas no passado, e que somente em Deus e em Cristo Jesus nós temos aí evidenciado então a garantia de salvação a toda a humanidade. Que Deus abençoe a você e a sua família, que você possa meditar e se aprofundar cada vez mais dentro desse estudo, e nesse trimestre, para a honra e glória e misericórdia do Senhor Jesus, nós temos recebido. Que o Senhor continue te abençoando. Espero você até a próxima reflexão, e que Deus te abençoe. Continue se dedicando, se aperfeiçoando, e presente possa você estar dia 15 de outubro de 2023 em sala de aula. Um forte abraço, que Deus abençoe em Cristo Jesus.